Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui para mais uma aula de língua portuguesa, para mais uma aula de olho nos textos. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, vou relembrar aqueles cuidadinhos básicos, de você higienizar sempre as suas mãos, higienizar seus materiais escolares, manter tudo organizado para a aula. Tá bem? Eu acredito que você já está acostumado a fazer isso. E vamos para a nossa aula. O que nós vamos precisar para a aula de hoje? Você já separou algum material aí na sua casa? Olha lá, para a aula de hoje, nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Você pode estar se perguntando assim, professora, será que eu preciso ter um outro caderno para essas aulas? Não, é o mesmo caderno que você tem usado nas videoaulas que você assiste, tá bom? Você só vai pegar uma folha limpa desse mesmo caderno, vai abrir o caderninho, Aí vai pegar uma folha limpa e lá em cima, o que você tem que colocar? Você tem que colocar a data, então você vai ter que olhar o calendário, ver que dia que é hoje, o número do mês e o ano, e você vai colocar ali na data. Depois, logo embaixo, logo abaixo da data, você vai colocar o seu nome. Então, pega o seu nome bem certinho e escreve ali. Depois você vai escrever aula 43, tracinho, LP. L de língua e P de portuguesa. Então, agora você vai ter um tempinho para abrir o seu caderno, registrar tudo com bastante capricho, tá bom? Conseguiu registrar aí com bastante capricho?
Vamos ver um pouquinho sobre o que quer dizer de olho nos textos? Olha lá, então nós temos essa logo, que é um texto, que também está aqui na camiseta da professora, que está aqui na mesa, né? Tem aqui do outro lado e na sua tela também. E essa logo, esse texto, ele não é feito somente por palavras. Ele é feito por imagem. Então, você está vendo aí na tela, não tá? Mas aqui você também percebe, ó. Olha a imagem aqui. A imagem dos olhos, esses olhos bem curiosos, parece que querem prestar bastante atenção em alguma coisa, não é verdade? E tem essa lupa também, igual a lupa da professora aqui, que é para dizer que vai ficar bem atento procurando os detalhes. Não é verdade? Você prestou atenção nessa imagem, né? E, além da imagem, esse texto também traz palavras. Então, olha lá, tem uma palavra ali em cima, que é essa aqui que a gente está vendo, ó, a palavra de com E, que faz de. E depois tem aqui, ó, nos textos. Né? Então, tem palavra em cima e palavras abaixo da imagem. Porque aqui eu só tenho uma única palavra. E depois eu tenho mais do que uma. Então, eu tenho que usar palavras. E textos, você está vendo ali. Pronuncia aí junto com a professora, ó. Textos. Se você conseguir, aí onde você estiver, passa até o dedo aí pertinho da tela, bem na palavrinha textos. Você vai perceber que ela é escrita com um X ali, ó. Textos. Mas esse X tem realmente o som de S ali no meio. Daí fica textos. Prestou atenção em todos esses detalhes? Lembrou um pouquinho do que a gente está falando, de onde estão os textos, dos textos da nossa vida, né? Da vida de adulto e de vocês da vida de estudante. E para a aula de hoje, o que será que vem? O que será que teremos na aula de hoje, de olho nos textos? Eu vou dizer para você que você vai ter que ficar com o teu caderninho aí por perto, porque nós vamos fazer um teste dos textos. Professora, o que é um teste dos textos? É uma brincadeira para ver se a gente está se relacionando bem com os textos aí da nossa vida. Então, para fazer o teste, vai ser uma brincadeira. Se você errar alguma questão, não tem problema. É para a gente saber o resultado. A partir do resultado, a gente vai saber como que você está aí se relacionando com os textos. E se essas aulas de olho no texto serão boas para você ou não, tá bem? Então, assim, a professora vai fazer sempre alguma pergunta. Cada vez que você acertar a pergunta, você vai marcar ali no seu caderno um risquinho. Olha ali, do jeitinho que está aparecendo. Não vale marcar se você errar, tá? A professora também está aqui com o caderno, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou decorar a minha linha aqui, ó, para pular do cabeçalho que eu já escrevi. Do jeito que você tem feito aí no seu caderno. Então, cada vez que você acertar, você vai colocar aqui só um risquinho, tá bom? Depois nós vamos contar quantos risquinhos você fez. Entendeu bem como que tem que fazer? Então, espera a pergunta, fica bem de olho no texto e aponta para a resposta certa. Só aponta. Aí eu vou dizer qual que era certa. Se você respondeu certo, você vai colocar o risquinho. Se respondeu errado, lembra o que a professora falou, é um teste, é uma brincadeira, é para testar como que a gente está, se a gente está bem atento às aulas. Você está preparado? Vamos lá. Preparado para jogar, para brincar? Você vai apontar aí, pertinho da tela, tá? Não aperta a tela, não risca, nada disso. Só vai com seu dedinho perto do que você achar que é a resposta. Então vamos lá. A primeira pergunta do teste dos textos. Este texto serve para... Então essa aqui eu vou explicar bem certinho para você. Vai aparecer a imagem de um texto. Você vai olhar o texto e daí eu vou dizer, esse texto serve para... E vou colocar ali algumas alternativas. Você vai apontar para a alternativa certa. Isso tudo junto com a professora, tá bom? Então, vamos lá. Este texto serve para... De olho no texto. Olha lá. Será que esse texto serve para divertir?
Será que divertir o leitor, né? Será que quem passa ali diz assim, eu queria tanto me divertir, vou ler esse texto? Será que serve para anunciar? É um anúncio de venda, alguma coisa assim? Se eu quisesse comprar alguma coisa ou vender, eu faria esse tipo de texto? Ou será que esse texto serve para avisar? O que você acha? Colocou o dedo aí perto da resposta que você acha que é a certa? Colocou? Então agora eu vou mostrar qual que é a resposta certa. Esse texto é um aviso. Então ele serve para avisar. Né? É para avisar que naquele local ali é para tomar cuidado porque tem um cão bravo. Então, se você acertou, você vai colocar só um risquinho ali no caderno, tá bom? Vamos fazendo junto com a professora. Vamos para a próxima pergunta do teste dos textos. Olha o próximo. Este texto serve para... É uma piada. Olha lá como que é a piada. Um menino está chorando muito sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta: Nossa, o que foi que aconteceu? Meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho. Calma, acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo. O quê? A gente podia colocar um anúncio no jornal. Uá, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque o meu cachorro não sabe ler. Então, este texto serve para... Olha as alternativas. Divertir. É para divertir o leitor? É para noticiar. Ele conta alguma notícia? Ou é para avisar alguma coisa? Se você prestou atenção nas aulas, você sabe responder bem, não sabe? Colocou o dedinho aí, perto da alternativa que você acha que é certa? Esse texto serve para... Será que ele está trazendo uma notícia? Ele conta alguma notícia para alguém? Não, né? Ele está contando ali alguma situação. Será que ele traz um aviso para alguém? Também não. Então, esse texto, uma piada, serve para divertir. Se você acertou, coloca lá no seu caderno um risquinho, mais um risquinho. Vamos para a próxima pergunta do teste dos textos. Este texto é um... Olha, você tem que olhar o texto agora e tentar saber o que ele é. Então, olha bem para o texto que vai aparecer na sua tela. O que será que é esse texto? Será que ele é um cartaz? Será que esse tipo de texto é um convite? Ou será que esse tipo de texto é um diário? O que você acha? Você já viu ele em aulas anteriores, não é verdade? Então, coloca o seu dedo aí, onde você acha que é o texto. Cartaz, convite ou diário? Apontou? Então, vamos conferir agora. Primeiro, é um cartaz? Não, né? Não é um cartaz. A gente já viu ali que ele está escrito, parece que num caderno. Não é verdade? Então, a gente não coloca cartaz em caderno. Então, não é um cartaz. Será que ele é um convite? Parece que está ali escrito alguma coisa para convidar a gente para fazer alguma situação, para ir a algum lugar. Tem ali marcado tudo o que precisaria em um convite? Não, né? Então, esse texto é um diário. Se você acertou, você vai colocar lá no seu caderno mais um risquinho. Se você não acertou, não coloca nada, tá bom? Deixa lá sem marcar nada. Vamos para o próximo. Próxima pergunta do teste dos textos. Este texto é um... Presta bastante atenção. Olha o texto que vai aparecer. Olha o que está escrito nele. Alguém para te ouvir a qualquer momento. Ed, adote seu melhor amigo. E ali o site. Este texto é um cartaz. É um convite. Será que ele convida para alguma coisa? É um cardápio? O que você acha que esse texto é? Aponta aí na sua tela. Vamos olhar bem o texto. Para você poder responder, é sempre importante pensar assim, para que será que ele foi escrito? Onde que esse texto vai ser colocado? Então, a gente já pode pensar assim, ele pode ser um cartaz?
Será que ele pode ser fixado numa parede? Ele pode ser colocado em algum lugar para que as pessoas, quando passem, assim, elas leiam esse texto? Pode, né? Ele pode ser um cartaz, ele pode estar em qualquer local público que a gente passe. Então, esse texto, ele é um cartaz. Ele poderia ser um convite? Não poderia. Veja, a gente até pode fazer um convite com um cachorrinho, com algumas coisas assim, mas pode ver que ele não convida a gente. Ele não está te convidando para algum evento, ou para alguma festa, ou para algum acontecimento. Então, não é convite. E cardápio muito menos, né? Porque o cardápio vem descrito ali os pratos ou os alimentos que tem. Então, cardápio não é de vez. Então, esse texto é um cartaz. Se você acertou, coloca um risquinho. Se você não acertou, não coloca nada, tá bom? Vamos para a última pergunta do teste dos textos. Este texto é uma... Olha o texto que vem agora. Você também já viu textos assim em aulas anteriores. Será que é uma piada? Será que é uma notícia? Ou será que é uma receita? O que você acha que é? Apontou? Acha que é uma piada, notícia ou receita? Escolheu tua alternativa aí? Colocou o dedinho perto da tela? Eu acho que você acertou. Vamos ver com a professora. Pode ser uma piada? Não, né? A gente leu piada agora há pouco, não foi? E se a gente olhar ali, ó, você tem que prestar atenção, mesmo que a gente não consiga ler o texto todo, a gente bate o olho no formato do texto, a gente já tem algumas informações. Quando você olha as informações maiores, assim, você já consegue saber qual que é a finalidade daquele texto, para que ele foi escrito. Então, olha ali, Joca, edições impressas, Maluquices, edição 168. Confira a história de um cachorro que se encantou por um bicho de pelúcia. E o caso de uma postagem muito estranha em uma rede social. Só de ler assim, a gente já sabe que não é uma piada. Pode ser uma notícia? O que você acha? Parece que ele está ali num jornal, não parece? Então, se a gente olhar notícia e receita, receita não tem como ser. Não tem ingredientes, não tem um modo de fazer. Então, esse texto é uma notícia. Se você acertou, o que você vai fazer? Vai colocar no seu caderno um risquinho. Agora, você vai ter uma tarefa. É bem rapidinho junto com a professora aqui, tá bom? Porque essa é a nossa parte, assim, de brincar na aula e olhar os textos e ativar os nossos conhecimentos. Conte aí quantos risquinhos você fez. Contou? Não precisa nem anotar, é só você contar quantos risquinhos tem. Então, se você fez 3 risquinhos, se você fez 4, se você fez 5, se você não fez nenhum, né? Pode acontecer de não ter feito nenhum? Claro que pode, né? A gente está aprendendo, estamos aprendendo, é para isso que a gente tem as aulas, não é verdade? Mas depois que você contou aí os seus pontos, a gente vai ver o resultado. Então, vamos ver lá o resultado do teste. Se você marcou 0 pontos, nenhum ponto, olha o resultado. Você precisa assistir às aulas de olho nos textos. Agora, se você marcou até 3 pontos, como assim até 3 pontos, professora? Se você marcou 1, 2 ou 3 pontos, olha o resultado do teu teste aí, presta bastante atenção. Você precisa assistir às aulas de olho nos textos, porque você vai aprender ainda mais. E se você conseguiu marcar quase tudo no teste, se você marcou 4 ou 5 pontos, né? 4 ou 5, qual será que é o resultado do seu teste? Tá animado para saber? Olha lá, olho na tela. Você precisa assistir às aulas de olho nos textos. Qualquer que tenha sido o teu resultado, de qualquer forma que você tenha ido, as aulas de olho no texto vão te ajudar a aprender cada vez mais. Não é bacana? Todo mundo que assiste às aulas de olho no texto fica cada vez mais esperto. Então, vamos lembrar um pouquinho dos textos que apareceram agora no nosso teste, tá bom? Esse aqui é só para a gente relembrar todos que apareceram. Olha lá. Então, apareceu um diário, apareceu uma piada,
um cartaz, um aviso e uma notícia. E desses todos, você olhando assim, meio por alto, você consegue saber qual que é o tema de todos esses textos? O que eles têm em comum assim? A piada a professora leu. O diário tem uma fotinho ali que pode te ajudar a perceber o que tem. É um menino abraçado num cachorrinho. E nesse diário, o menino conta que é o segundo dia mais feliz da vida dele. Porque o primeiro dia foi quando ele ganhou o pingo. E depois foi o dia que ele encontrou o pingo que tinha sumido, que tinha desaparecido. Então ele está falando, quem será que é o pingo, se ali tem uma foto de um menino e um cachorro? A notícia, a gente viu que fala de um cachorro. O cartaz é sobre cachorro. O aviso, sobre cachorro. Então, o que tem em comum todos esses textos? Respondeu aí? Em voz alta, já falou? Exatamente. Todos eles falam sobre cachorro. Então, olha que bacana. Quando a gente pensa assim, vou escrever um texto sobre cachorro. A gente precisa saber para que a gente vai escrever. Não é qualquer texto que a gente pode usar em qualquer situação. Não é verdade? Eu não posso colocar o diário lá colado como um cartaz. Ele não tem a função. As pessoas vão passar e vão ler, mas é para a leitura delas. Ele não tem a mesma função de um cartaz que conta ali de uma campanha para adoção de cães. Aquele cartaz que está ali é conscientização. É para que as pessoas saibam que podem adotar cães. Se eu quero ler uma notícia, eu não posso pegar um aviso. Ou, da mesma forma, eu não posso pegar uma notícia e pôr na frente do meu portão para avisar que ali tem um cachorro bravo, não é verdade? Então, mesmo que os textos falem do mesmo assunto, cada texto tem uma função diferente. Gostou de saber disso? Só isso já valeria a nossa aula, não é verdade? A gente já aprenderia bastante coisa sobre os textos. Mas tem um deles aí que a gente vai ficar bem de olho hoje. Qual deles você acha que é? Qual deles você acha que a gente vai estudar bem de olho no texto hoje? Já levantou a sua hipótese? Eu vou mostrar qual será. Então, para a aula de olho no texto, será a notícia do jornal Joca. Você já viu algumas notícias nas aulas? E hoje nós vamos estudar em especial essa que está aparecendo. Se tiver pequenininho na tua tela e você não estiver conseguindo ler, não se preocupe, que a professora já vai pôr ampliado para a gente ler junto, tá? Primeiro vamos buscar algumas informações que tem aí, que são importantes para a gente ver. Primeiro, tem ali, ó, de onde que esse texto estava. Ele é do jornal Joca. A professora retirou do jornal Joca, ele foi veiculado lá, então tá o nome do jornal. Depois, vem aqui escrito, algumas informações, ó, edições impressas, 16 de abril de 2021. Então é a data que esse texto foi publicado, para você saber de quando que é essa notícia. Foi em 16 de abril de 2021. O que mais tem ali? Tem uma espécie de um título desse texto, ó. Tá assim, ó. Confira a história de um cachorro que se encantou por um bicho de pelúcia e o caso de uma postagem muito estranha em uma rede social. Isso que está ali, ele se chama lead. É uma espécie de uma propaganda sobre o texto que vem, sabe? É colocado ali para você saber o que você vai ler. Hoje você não precisa gravar todos esses nomes, até porque eu acho que você já viu isso em outras aulas. E o nome da notícia tá aqui, ó. Cão invade loja 5 vezes para roubar unicórnio de pelúcia. Será que você vai gostar dessa notícia? Antes, eu vou te mostrar como esse texto está lá na página de onde ele foi tirado. Então, vai olhando aí e ele vai aparecendo exatamente como ele estava lá na página. Olha, quando a gente olha pela internet, lá pelo meio digital, a gente vai rolando a página assim para baixo, ó, até aparecer o texto inteiro. E olha que fofura a história deste cão que a gente vai conhecer hoje. Tá vendo? Então ele vai até o finalzinho ali e mostra a fonte, tem a descrição da imagem, a legenda que vai embaixo da foto, tudo isso para que a gente possa conhecer esse texto e ver de onde ele foi retirado, tá bom? Agora,
vamos ler a notícia um pouquinho mais de perto. Olha lá como que estava escrito no título do texto. Então, a gente já viu que tem a imagem, né? Olha lá. E está escrito assim, ó. Confira a história de um cachorro que se encantou por um bicho de pelúcia. Confira a história de um cachorro que se encantou por um bicho de pelúcia. Será que só de ler esse título ali e ver essa imagem, a gente já consegue ter alguma informação? Você consegue saber por que bicho de pelúcia que ele se encantou? Ah, consegue, né? Porque a gente está vendo ali na imagem. Lembra quando a professora falou que o texto verbal, que é aquilo que é escrito, e o texto não verbal, que pode ser as imagens e outras coisas que aparecem, às vezes cores no texto, eles se complementam para dar sentido, bem como tem aqui, ó, na logo da camiseta e na logo das aulas que você está assistindo. Aqui nesse texto também isso aconteceu, né? A imagem traz para a gente algumas informações que só aqui a gente não achou. A gente pode encontrar no corpo da notícia, mas só aqui a gente não encontrou. Vamos lá. A professora vai fazer a mesma coisa. Todas as perguntas que nós fizermos vai ter 3 alternativas, tá? Então você vai ter que marcar se você acha que é A, se você acha que é B ou C em cada uma delas. Como que você vai marcar? Bem como a gente já estava fazendo. Então, aqui, ó, é a linha onde você marcou os risquinhos do seu teste. Vou pôr 5 aqui para mim, tá bom? Você vai pular uma linha, vai pôr o número 1, e daí você vai colocando a letra da resposta correta, tá bem? Vamos combinar assim, então? Essa é a tua tarefa, é colocar a letra da resposta correta. Combinado? Então, vamos ver qual será a pergunta número 1. Presta bastante atenção aqui com a professora. Olha lá. Lê o texto, eu vou deixar ele aqui do meu ladinho, para a gente ir conversando sobre ele. A notícia vai falar sobre... Alternativa A. Um cachorro que não gostou de um brinquedo. Será que é sobre isso que a notícia vai falar? Sobre um cachorro que não gostou de um brinquedo? Alternativa B. Um cachorro que gostou de um brinquedo. Será que é sobre isso que ele vai falar? Ou alternativa C. Um cachorro que estragou um brinquedo. Qual dessas alternativas você acha que é a certa? Eu vou ler aqui de novo para você, ó. Confira a história de um cachorro que se encantou por um bicho de pelúcia. E agora você vai ter um tempinho para pensar nas alternativas e marcar no teu caderno. 1, tracinho e apenas a letra da resposta que você acha que é certa. Tempinho para você fazer. Marcou aí no seu caderno qual você acha que é a certa? Então vamos ver com a professora. Ó, a professora quer que você fique bem calma na hora de fazer essas atividades. Por quê? A professora está aqui para ensinar. Então, se você de repente tiver dúvidas, ou se você não tiver muita certeza do que está fazendo, se você errar, não tem problema. Aula é para a gente aprender, tá bom? Então, assim, se errar, tudo bem, vai pegar aquela borracha que estava lá na lista de materiais, não é verdade? Vai apagar e vai colocar a alternativa certa, tá bem?
Então, vamos lá. Agora vamos analisar com bastante calma aqui com a professora. Então, vamos ler a notícia de novo. Confira a história de um cachorro que se encantou por um bicho de pelúcia. Então, a notícia vai falar sobre, olha a alternativa A, um cachorro que não gostou de um brinquedo. Puxa, mas aqui está dizendo que ele se encantou por um bicho de pelúcia. Um bicho de pelúcia é um brinquedo? É um brinquedo. E quando diz aqui que ele se encantou, quando a gente está encantado com alguém ou com alguma coisa, é porque a gente não gostou? Não, né? Então a alternativa A está eliminada, não é ela. Será que a B, um cachorro que gostou de um brinquedo? Se ele se encantou, quer dizer que ele gostou. Então aqui a gente encontrou a alternativa certa, um cachorro que gostou de um brinquedo. Por que a C não é correta? Olha lá o que está escrito nela. Um cachorro que estragou um brinquedo. É isso que está dizendo aqui? Confira a história de um cachorro que se encantou por um brinquedo. E a gente vê que tanto ele se encantou, olha que amor ele junto com o brinquedo, né? Ele gostou muito. Então, a alternativa certa aqui é a letra B. Então, lá no seu caderno, como que você vai marcar? Vai colocar um B. Você vai ver aqui que no caderno que a professora está fazendo, ele está um pouquinho diferente, porque eu coloquei eu decorei uma linha, eu coloquei os risquinhos do teste e agora eu vou colocar aqui, um B. Então, se você deixou B, muito bem. Se você errou, apaga e corrige, tá bom? Agora vamos conhecer a notícia toda? Eu acho que você vai gostar de ouvir. Eu vou contando e agora vai aparecer o texto bem grande aí para você, se quiser, ir colocando o seu dedinho embaixo da tela e lendo junto com a professora, tá? Então, cão invade loja 5 vezes para roubar unicórnio de pelúcia. Sisu, um cachorro de cerca de 1 ano, tornou-se notícia depois de invadir por 5 vezes uma loja da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para tentar pegar sempre o mesmo unicórnio roxo de pelúcia. Toda vez que um cliente saía da loja, ele aproveitava para correr até a prateleira e agarrar o brinquedo. A insistência do cão fez com que a loja acionasse o controle de animais para buscá-lo. Mas quando a funcionária da organização chegou para levá-lo a um abrigo, ficou tão comovida com o apego de Sisu pelo brinquedo que acabou comprando a pelúcia para ele. As boas notícias não param por aí. Após o controle de animais fazer uma postagem sobre a história de Sisu e seu unicórnio em 22 de março, o caso fez tanto sucesso que ele foi adotado no dia seguinte, com seu brinquedo, é claro. Então, a gente conheceu aqui um pouquinho da notícia do Sisu. E quem que é o Sisu? A gente viu aqui a foto dele, né? E o unicórnio que ele se encantou. Até a gente se encanta, né? Mas a gente não vai fazer que nem o Sisu, esperar alguém sair da loja para entrar lá para pegar o unicórnio, não é verdade? E foi o que ele fez. Mas vocês viram que é uma notícia... Você achou que é uma notícia triste ou uma notícia feliz? O que você acha aí, você que escutou? Eu achei que é uma notícia feliz, né? Porque olha só, se o cachorro tentava pegar ali e foi chamado resgate, é porque ele morava na rua. Ele ganhou o unicórnio e o melhor de tudo, ele ganhou uma casa, né? Porque ele foi adotado no dia seguinte. Então é muito bacana a gente ouvir notícias boas. Vamos ver mais aqui sobre o nosso texto? Vamos lá, juntos com a professora? Então, a questão número 2. Olha lá, a professora vai mostrar para você bem certinho como que ela está escrita ali. No cantinho você está vendo que tem um texto e está escrito assim, toda vez que um cliente saía da loja, ele aproveitava para correr até a prateleira e agarrar o brinquedo. Esse é o trechinho que está ali do texto. Aí vem a pergunta, que está ali em amarelo, 2 tracinho. A palavra ele diz respeito ao. Então, o que a pergunta quer saber? Ela quer saber assim, dentro desse trecho, a professora trouxe aqui também para a gente buscar juntos, tá? Então, dentro desse trecho aqui do texto, que é o mesmo que está ali no cantinho, ele quer saber a palavra ele, a quem se refere.
Então, nós vamos precisar ler mais de uma vez o trecho. E isso não tem problema algum. A gente pode ler 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo trecho até a gente entender. Eu vou pôr aqui as alternativas primeiro. Ó. Alternativa A. A palavra ele diz respeito ao A. Cachorro. B. Ao cliente. Ou C. Ao brinquedo. Puxa, não é tão fácil isso para a gente responder, não é? Então, vamos olhar o texto de novo. Olha lá. Toda vez que um cliente saía da loja, ele aproveitava para correr até a prateleira e agarrar o brinquedo. Aqui, falou sobre o cliente, não falou? Falou, mas tá aqui, ó, tá o nome do cliente. Não fala, ó, toda vez que um cliente saía da loja. Então, o cliente já tinha saído. Aí, depois fala sobre o brinquedo. Então, dizia assim, ó, ele aproveitava para correr até a prateleira e agarrar o brinquedo. Ele quem? Quem que corria até a prateleira para agarrar o brinquedo? Ó, tá aqui a palavra ele, ó. Você já sabe? Ficou mais fácil? Então, um tempinho agora para você responder aí no seu caderno. Coloca número 2, tracinho e a letra certa. Marcou aí no seu caderno? Esse aí, a professora já tinha praticamente dado a resposta para você, não é? Então, vamos conferir. Então, a gente já sabe que era o cachorro. Então, a palavra ele era cada vez que um cliente saía da loja, ele, né, o cachorro, aproveitava para correr até a prateleira e agarrar o brinquedo. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Então, no seu caderno aí, você vai marcar 2, alternativa A. Marcou aí? Então, vamos ver o outro trecho agora do texto para a gente fazer outra pergunta. Então, vamos lá. Vou pôr aqui, ó, o trecho para a gente ter onde voltar no texto e ler. Se você estivesse provavelmente na escola, você teria esse texto impresso aí no seu caderno ou estaria na parede da sala de aula. Seria mais fácil para você ver. Como não tem, a professora vai trazendo aqui para a gente lendo juntos, tá bom? Então, vamos ler mais uma vez aí na tela. A insistência do cão fez com que a loja acionasse o controle de animais para buscá-lo. Mas, quando a funcionária da organização chegou para levá-lo a um abrigo, ficou tão comovida com o apego de Sisu pelo brinquedo que acabou comprando a pelúcia para ele. Olha a pergunta. As palavras destacadas referem-se a... Vamos ver primeiro. Quais eram as palavras destacadas? Presta atenção com a professora aqui, ó. O que a gente tem? Destacado é o que tá assim, ó. Tem algum destaque. Então, aqui tem lo, ó. Levá-lo, ele e sisu. Todas essas palavras destacadas se referem à mesma pessoa ou ao mesmo objeto. Olha as alternativas, ó. Primeiro, alternativa A. Se refere à funcionária. B. Se refere ao brinquedo. Ou C, se refere ao cachorro. Antes de você responder, presta bastante atenção. Vamos ler. Pode ler de novo o texto, professora? Responde aí. Pode e deve, né? Faz bem a gente ler para a gente entender bem. O que não pode é a gente responder qualquer coisa só para terminar a tarefa logo. Isso é que é ruim, mas aqui a gente pode ler. Ó. A insistência do cão fez com que a loja acionasse o controle de animais para buscá-lo. Buscar quem? Buscar o? Mas quando a funcionária da organização chegou para levá-lo, quem ela ia levar? A um abrigo, ficou tão comovida com o apego de Sisu. Quem é Sisu?
pelo brinquedo que acabou comprando a pelúcia para ele. Para ele quem? Então agora você pode responder aí. Ficou bem facinho, não ficou? Marcou aí no seu caderno? Você viu que não teve tanto tempo porque a professora quase deu a resposta, não é? Então assim, as palavras destacadas aqui se referiram à funcionária? Não, né? Até porque se fosse a funcionária seria ela ou buscar lá. Se referem ao brinquedo? Né? Também não, porque ninguém foi levá-lo ou buscá-lo o brinquedo. Então se refere ao cachorro. Aí no seu caderno você vai colocar na alternativa 3, aí você vai colocar a letrinha C. Olha como que tá ficando aí. E agora, mais uma pergunta para a gente ficar de olho no texto. Após é o mesmo que? O que quer dizer após? É o mesmo que A, depois, B, antes ou C, durante. Vamos ler o trechinho aqui para a gente saber? Olha lá. As boas notícias não param por aí. Após o controle de animais fazer uma postagem sobre a história de Sisu e seu unicórnio, em 22 de março, o caso fez tanto sucesso que ele foi adotado no dia seguinte, com seu brinquedo, é claro. Então, o que você acha? Qual das alternativas ali que poderia substituir ou que tem o mesmo sentido ali de após? Após é o mesmo que depois, antes ou durante? Responde aí. Pensou aí? A professora deu um tempinho só para você pensar, porque a resposta quase que a professora já deu aqui lendo o texto, ó. Após o controle de animais fazer uma postagem sobre a história de Sisu e seu unicórnio em 22 de março, o caso fez tanto sucesso que ele foi adotado no dia seguinte. Então, após quer dizer, será que foi antes deles fazerem a postagem? Será que foi durante a postagem? Enquanto eles estavam fazendo ali, isso já aconteceu? Não, né? Foi depois que eles fizeram a postagem. Então, a resposta certa aí é a letra A. Olha lá. B, então, não podia ser. E a C também não. Então, aí no seu caderninho vai ficar 4, a letra A. Você tá ficando muito craque aí, não tá? E se por acaso você errou alguma delas, gente, não se preocupe, tá bom? Não se chateie, não se aborreça. Nós estamos estudando e aprendendo. As aulas são para isso, para que a gente possa aprender juntos. Agora, tem uma tarefinha para você. Fique de olho nos textos, você aí. Observe quais são os textos que você vai usar hoje. Então, durante o seu dia, observe quais são os textos que você vai usar. Veja se você vai usar a TV, se vai ter algum texto, se vai ter em algum eletrônico que você vai usar, se você vai ler alguma coisa, se você vai conversar com alguém por algum texto. Fique bem de olho, olha lá, fique de olho atento e veja onde estão os textos aí, quais os textos que você vai usar hoje, tá bom? Eu adorei estar com você e tenho certeza que você está aprendendo bastante também.
e nós nos encontramos. Fique bem, se cuide, abraços no ar.